Hoje fui convidado a compartilhar uma pequena palavra convosco. Já tivemos também aqui a conversar um bocadinho e foi muito agradável. Mas agora eu venho compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com todos vós. E a palavra que eu trago é: a Bíblia mostra que você não deve fazer certas coisas. Isto é, não deve fazer e, acima de tudo, não deve falar. Nós temos que ter cuidado com as palavras que nós preferimos. Porquê? Porque elas têm poder. As nossas palavras têm poder para curar, as nossas palavras têm poder para libertar, mas elas também têm poder para ferir e para destruir. Então, não podemos usar de qualquer maneira as nossas palavras, de qualquer forma. As nossas palavras devem ser sempre para curar e para libertar. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos. Pois uma maneira errada pode-nos trazer muito dano à nossa vida e àqueles até que nos ouvem. Até pode ser os nossos familiares. Nós estivemos aqui no domingo a falar acerca da família e muitas das vezes na família uma palavra pode se tornar muito negativa para a vida daquela família e pode atingir essa família. Então é importante nós sabermos que há certos momentos que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Amém. E a própria Bíblia fala acerca disso. Amém. Em Provérbios 17, 27. Vamos lá ver o que é que diz Provérbios. Provérbios 17, versículo 27. E vejam o que diz aqui. Retém as suas palavras. Mais uma vez temos que ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos. Retém as suas palavras, o que possui conhecimento. Então, se nós temos conhecimento, não devemos falar certas determinadas palavras, porque a Bíblia diz, não é? Se nós formos ver, a Bíblia diz que tudo no reino de Deus é igual ao agricultor. Então as nossas palavras são sementes. Então temos que ter cuidado. Por isso é que diz aqui: o que retém as palavras possui conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Amém. Então, uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: que você diz que há coisas que nós dizemos, quando digo você, também Amém. não é? Que pode afetar a nossa vida de várias maneiras. Se nós, pode ser um exemplo caricato, mas vamos ver um exemplo. Uma pessoa que repete sempre a mesma mentira, mais tarde ou mais cedo, ela vai estar a acreditar nessa mentira. Sim. É verdade. Então temos que ter cuidado com as nossas palavras. E a Bíblia diz que a língua, né, é muito difícil de dominar. E que precisamos de ter muito cuidado com a nossa língua. E o Tiago se refere aí, nesse ponto. E vamos abrir então as nossas Bíblias em Tiago 3. Versículo 1. Meus irmãos, muitos
de vós não sejam mestres, não queiram saber de mais, sabendo que se recebemos mais duro juízo. Isto quer dizer, se nós temos conhecimento, não devemos semear certas e determinadas coisas, ou falar de certas e determinadas coisas, porque nós temos conhecimento. Tiago 1. Tiago 3, 1. Tiago 3, 1. Então temos de ter cuidado com aquilo, porque se nós temos conhecimento e fazemos, diz que muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar o seu corpo. Nós temos que saber dominar a nossa língua, as nossas palavras. Ora, nós pomos freio na bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Quem conhece a parte dos cavalos, né, sabe que isso é uma realidade. Metem freios e o cavaleiro conduz o cavalo para onde quer. Vendo também as naus, que sendo tão grandes e levadas com impetuosos ventos, né, se viram com bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. É verdade ou não é? É verdade. Há aí grandes barcos, né? Sim. E um pequeno leme, quem está a governar aquele barco, leva-o para a esquerda, ou para a direita, ou em frente, etc. É verdade. Assim também, a língua é um pequeno membro, e é ou não é? Um pequeno membro que a gente tem aqui. A comparar com o meu braço, é mais pequeno. A comparar com a minha mão, é mais pequeno. Exato. Etc, etc. Então, a língua também, assim como a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande é o bosque pequeno, vede quão grande de bosque um pequeno fogo incendeia. Nós temos o exemplo dos incêndios, né? Começa por uma coisinha pequenina e depois torna-se grandes incêndios. E depois está aqui a explicação. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Está a ver? Temos de ter cuidado com aquilo que falamos. Seja a nível de família, seja a nível de amigos, seja a nível de irmãos em Cristo, que somos uma família em Cristo. Nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Exato. Com aquilo que falamos. Contamina todo o corpo e inflama. O curso da natureza é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas, feras, como aves, tanto como répteis, como os animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. De vez em quando sai com cada disparate, não é? E um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Como ela, bem dizemos, Deus o Pai, mas com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Está a ver? O cuidado que nós temos de ter com aquilo que dizemos, É verdade. tanto para os outros como para nós mesmos. E já vamos ver. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isto para dizer o seguinte, amados. Você precisa de parar de falar, de dizer, de acreditar que você não vale nada. Quantas vezes já nós não falámos assim?
Epá, eu não presto para nada. Eu não valo nada. Quantas vezes já não falámos isto? E nós temos que parar de falar isso para a nossa vida. Até para os nossos filhos, se for preciso, não falamos nada, isto, aquilo. Você é uma criação de Deus. Amém. E tudo o que Deus criou tem valor. Toda a gente tem defeitos, como nós vimos, mas isso não diminui o seu valor diante de Deus. Amém. Precisamos de entender o seguinte: Deus não avalia o seu valor, ou o meu, pelas minhas ações. Certo. Deus não avalia o seu valor e o meu pelos seus pecados. Deus não avalia o seu valor pela sua inteligência. Deus não avalia o seu amor pela sua beleza. Embora seja belo, tem, mas não avalia pela sua beleza. Obrigado. Você tem muito valor para Deus, porque Ele lhe criou com amor. Ele criou a si e a mim com muito amor. Deus o ama tanto que Ele até deu o seu próprio Filho para salvar a você e a mim. Então você precisa de parar de falar que não vale nada. Você é precioso. Aleluia. Para Deus. E fechamos o que diz Salmo 139, 14. Fica logo a seguir ao 138. Obrigado. Nada, é sempre para ajudar os irmãos que cá estão. Bem, quem não me conhece, começa a dizer assim, que ele é apanhado do clima. E vejam o que é que o salmista diz. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui-me formado. Então vejam o valor que você tem para Deus. Aleluia. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então é isso que nós temos de saber, que você não tem muito valor para Deus e não pode dizer que não vale nada, porque você tem muito valor para Deus. Nós temos que também entender o seguinte: nós temos que parar de falar, de acreditar que Deus não ouve. A gente falou um bocadinho disso antes de começarmos aqui a reunião. Deus não me fala. Mas pronto, escolha. É verdade. Não vou dizer mais nada, fica por aqui. Mas nós temos para parar de dizer que Deus não nos ouve. Deus ouve e sabe tudo. Amém. Ele está atento quando você ora. Deus o quer ajudar. Já que estamos aí a Salmos, vamos lá um bocadinho atrás, a Salmos 34. A mensagem é muito pequenina, mas eu penso que é o suficiente para nós começarmos a refletir. Amém. Lembre-se que você tem muito valor para Deus e lembre-se que Deus ouve tudo e sabe tudo. Salmos 34, ainda estou no 35, já estou a chegar ao 34, já cheguei. 17. Os justos clamam. O justo viverá pela fé. Não é? Muitas são as aflições dos justos. Exato. Certo? É verdade. Os justos clamam. E o que é que diz a seguir? E o Senhor E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. é isso. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contraídos de espírito.
Então Deus sabe tudo. Deus o ouve. Quando você Aleluia. vai ou a chorar, ou alegre, ou feliz, Deus ouve as suas orações. É verdade. Deus sempre está Quando para o ouvir. Então é importante prestar atenção à resposta de Deus. Porque às vezes Deus pode dizer assim, não. Outras vezes Deus pode dizer assim, espera. E muitas das vezes até pode dizer aquilo que a gente não quer ouvir. Exato. Mas Deus ouve. Ao final. Nós é que temos de estar atentos Aleluia. a ouvi-lo também. Uhum. A resposta que você precisa nem sempre é a resposta, né? Ou aliás, a resposta que Deus muitas das vezes lhe dá e que você precisa, nem sempre é a resposta que você quer. E nem sempre é de imediato. Mas Deus ouve e está no controle. Você só precisa de confiar nele. É isso. Isto é um dos pontos. Eu já falei acerca, não diga que não presta para nada, você é valioso para Deus, e nunca diga, Deus não ouve, que depois à noite ele vem e depois toca-lhe. Amém. Amém. E depois ele toca. Amém. Portanto, Deus ouve de sempre. E precisa, eu só trago 2 pontozinhos também, mais um pontozinho. Você precisa de falar e de acreditar, ou parar de falar e de acreditar que não há solução. Amém. Amém. Deus respondeu assim. Vamos ver o que é que Jesus respondeu em Lucas 18. Lucas 18, versículo 27. Mas ele respondeu, ele quem? Jesus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então há uma solução. A gente é que pensa que não há solução, mas há solução para tudo. Tudo solução. Deus tem a solução. Deus pode mudar uma situação difícil. A gente Amém. pensa que é impossível, Amém. mas Deus pode Amém. mudar. Amém. Quantas situações já nós não vimos ao longo da nossa caminhada por Verdade, Cristo? verdade, verdade. Ainda foi falado aqui, né? E eu tenho conhecimento também de algumas pessoas. Foi falado aqui no domingo. Quantas mulheres que eram estéreis e acabaram por ter filhos. Exato. A Bíblia fala, o caso da Ana também. Claro. Né? Mas na realidade, nos dias de hoje, Sim, sim. isso acontece. Sim. Uhum. Então, Deus pode mudar a situação mais difícil que nos possa aparecer à nossa frente. Deus tem a solução. Aquela solução, você acha que não há solução. Há coisas que você não consegue resolver sozinho. Mas Deus tem a solução. E você precisa confiar em Deus. Amém. Não há nenhum problema, nenhuma situação que Deus não consiga resolver. Isto é, não há limites para Deus. Ele tudo pode solucionar. E vou finalizar esta pequena mensagem, que eu não quero alongar muito, para nós também mastigarmos isto que estamos a ouvir. Certo. Né? E vou finalizar com 1 João 4, 4.
Fica antes de segunda. Aleluia. 4-4. Filhinhos. Está ainda a abrir aqui uma Bíblia, já está? Já. Então 4-4 diz assim, filhinhos. Veja como é que Deus nos trata. Filhinhos. Ele nos ama tanto. Por isso Ele nunca falha connosco. Nós é que devemos falhar com Ele, mas Ele não falha connosco. Sois de Deus e já tendes vencido. Venha o problema que vier, venha as circunstâncias, venha... Nós já vencemos isso tudo. Amém. Porque maior é o que está em vós, quem é que está em nós? Deus. Espírito de Deus. Tem essa certeza, não tem? Sim, Confia em Deus. tem, sim, senhor. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Exato. E é uma grande verdade. É, sim, senhor. Deus criou o mundo com as suas palavras. Você até se pode sentir fraco, mas Deus é forte. Amém. É E verdade. maior é aquele que está consigo do que o que está no Amém. mundo. É verdade. Nem existe nenhum problema, por mais difícil que ele seja, que Deus não consiga resolver. E é aqui que eu termino. Em vez de confiar nas suas capacidades, que elas são limitadas, para resolvermos certos e determinados problemas, confie na força do seu Deus. Amém. É Amém. verdade. Não desista. Amém. Não diga, você não vale nada. Você é precioso para Deus. Amém. Amém. Aleluia. Não diga que Deus não ouve, que depois pode ter uma surpresa. Com algum abraço. Amém. Não diga que não há solução, porque Deus é o Senhor É da verdade. solução. Amém. Bom. Amém. Fique firme em Jesus e Ele lhe dará a solução. Amém. Deus é fiel e Ele nunca te vai abandonar. É verdade. Amém. Graças a Amém. Deus. Era esta pequena palavra que eu queria compartilhar Graças a convosco. Glória a Deus. Uma vez que temos aqui o nosso pastor, não sei se sente dizer alguma coisa para o povo que está lá em casa. Se quiser dizer alguma coisa, É rápido. vá. É rápido. Quando se começa a ver aquela perninha, eu sei que o pastor tem alguma coisa para dizer. Não, graças a Deus pela palavra que trouxeste. É bom partilharmos a palavra de Deus porque na prática é muito importante nós entendermos a dinâmica da fé. Porque da forma como a fé tem sido ensinada, ela tem criado falsas expectativas. As pessoas depois oram, as coisas não acontecem e elas ficam completamente partidas espiritualmente porque dizem que a fé não funciona. Não, a fé nunca falha. A base da fé é um firme fundamento, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Na fé não há engano. Todo aquele que se move por fé já se move pela direção de Deus. E aquilo que o Paulo estava a falar é mesmo verdade. É muito importante nós, a palavra confessada, ela tem poder. Quando nós confessamos uma palavra é porque concordamos com ela. Se nós confessamos a palavra a um filho, tu não tens valor nenhum, tu não vales nada, nós estamos a gerar nessa criança uma potencialidade para ele ter um trauma de infância. Exato. Tu não prestas para nada, tu não fazes nada de jeito, tu não tens capacidade para isto, eu gostava que tu fosses como aquele. Não, cada um é como é e toda a pessoa tem o seu valor, porque Deus não criou nada que não prestasse, tudo que Deus criou, a Bíblia diz que é muito bom, que é muito bom. Então eu concordo 100% com o que o Paulo falou, ou não fosse a palavra, em que tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus criou é bom, nós também temos esse poder criador. Esse poder criador e o poder criativo está em nós porque nós temos a natureza de Deus. E quando o Paulo estava a falar, eu só quero partilhar isto. Esta palavra, todas as coisas foram criadas no mundo do Espírito, para depois acontecerem no mundo natural. Sim. Primeiro veio o espiritual e depois veio o natural. O homem não veio sem que a palavra fosse falada. Quando Deus disse, façamos o homem, e quando Deus disse, haja luzeiros, a palavra criou como expressar, ou seja, deu forma ao querer de Deus. Que a nossa vida, e é aqui que eu fico, que a nossa vida realmente seja moldada ao querer de Deus, que o nosso caráter, falámos no domingo acerca do caráter, a nossa vitória para vencer o mundo
não é o poder e a autoridade no nome de Jesus, é termos em nós o caráter dele. É isso. Porque a vitória sobre o mundo é nós não sucumbirmos ao desejo do mundo, nem falarmos o que o mundo quer. Claro. Nós estamos cá para marcar a diferença. Porque nós não fomos gerados da vontade da carne, nem da vontade do varão, como diz João, não é? Fomos gerados pela vontade de Deus. Se fomos gerados pela vontade de Deus, que a vontade de Deus seja expressa através da nossa vida, através da nossa firme convicção, como o Paulo acabou de falar. Eu, por último, queria só falar aqui o Salmo, ler o Salmo 139, e como é rápido, como é pouco, é pequeno, eu vou ler o Salmo 139, porque ele é realmente uma verdadeira bênção, como toda a Bíblia, não é? Mas o Salmo 139, nós vamos ver que o salmista expressou o ódio contra aqueles que são contra Deus. E nós não podemos permitir que esse ódio ou que esse sentimento de vingança se manifeste em nós. Tanto mais que ele depois tenha consciência de que esse sentimento não é bom, ele acaba a orar a Deus a dizer: vê, Senhor, se em mim há alguma coisa má. Não vamos ler todo, vamos ler só a partir do verso 13, como o Paulo leu. Diz assim, vamos ler o verso 11. Diz assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará à noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. E então depois diz assim, a minha Bíblia tem uma tradução que eu amei, o verso 13 e o 14 que Paulo leu. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Portanto, a nossa concepção já foi obra das suas mãos. E depois diz: eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável, diz a minha Bíblia. De um modo especial e admirável. Então eu fui feito de um modo especial e admirável. Eu nunca tinha pensado nisto. O Paulo foi feito de um modo especial e admirável. O Davi foi feito de um modo especial e admirável. Todos nós, que aqui estamos esta noite, fomos feitos de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Então eu sou uma obra maravilhosa de Deus. E é isto que nós devemos confessar. Nós não devemos confessar os nossos erros, nem as nossas falhas, nem as nossas fraquezas. Nós devemos confessar o que Deus diz acerca de nós e não aquilo que nós vemos ou fazemos. Porque o nosso valor é Deus quem o dá. Não é o outro que fala, nem o outro que diz. Não. O que vale para nós é o que Deus fala. Tu és um filho amado em quem eu tenho prazer. O mundo tem que te ouvir porque tu és luz do mundo e sal da terra. Então nós somos especiais nesta era que o mundo jaz no maligno, e nós estamos a ver aí as guerras e todas as catástrofes naturais por causa da má obra do homem não ter cuidado daquilo que Deus criou. Claro. Pelo contrário, o homem só tem destruído. E hoje estamos a ver que vidas são ceifadas fruto disso. É verdade. Porque as alterações climáticas são fruto de um desrespeito pela criação de Deus. Exato. E depois diz assim: eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Todas as tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção, diz o salmista. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam como os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Agora veja o desejo do homem. A revolta contra o mal foi o que levou muita gente a desejar a morte do Putin, por exemplo. Sim. Porque ele tem sido uma pessoa atroz. Mas o problema não se resolve com a morte dele. O problema resolve-se pela mudança do entendimento dele. Exato. Porque a vida e a morte está na mão de Deus. Deus é que sabe. Mas este sentimento vem pela revolta. Nós às vezes também ficamos tristes quando falamos do Evangelho às pessoas e elas não aceitam. Porque nós sabemos que é o poder de Deus para a salvação e as pessoas não querem ser salvas. É verdade. Não têm essa consciência. E então depois diz: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Mas é curioso que Jesus nos chamou para nos mandar para o meio dos assassinos. Para amar o inimigo. É verdade. Nós fomos chamados para sermos preparados para lutar contra isto.
não é para manifestar este desejo, mas é para manifestar o desejo de Deus que é que todo o homem se salve. Claro. E então depois diz assim, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, que afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão se rebelam contra ti. Acaso não odeias os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti, Senhor? Tenho por eles ódio implacável, diz a minha tradução. Considero-os inimigos meus. Repare, o ódio, a vingança, o desejo de serem exterminados. Quando Jesus vem e diz, olha, ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus vem mudar tudo. Então hoje não cantamos o caia por terra agora aos inimigos de Deus. Nós agora devemos amar os inimigos. É completamente diferente. É uma mentalidade completamente diferente. E depois diz, sonda-me, ó Deus. Ele tem, perdão, eu leio 31 vezes. Acaso não odeias os que te odeiam, Senhor? E não detestes os que se revoltam contra ti? Portanto, tu gostas do meu sentimento. Porque eu também não gosto daqueles que não gostam de ti. Era o que estava no coração do salmista. E diz assim, tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Mas ele então, depois tem um rebate de consciência e ora. E o que é que ele diz? Sonda-me, ó Deus. E o Paulo estava a ler, e o Paulo leu que estava dentro da mensagem dele, mas eu li o Salmo 139 todo, e chego aqui, e digo assim, quantas vezes vêm a nós maus sentimentos? Por nos sentirmos magoados, ou feridos, ou injustiçados, ou injuriados. É não há quem não se ressinta. É verdade. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. É isso. E é esse cuidado que nós temos que ter. É deixarmos-nos controlar pelo Espírito. Quando a Bíblia, quando o Tiago fala acerca do poder da língua, ele diz, o homem não tem poder para dominar. Então, estamos perdidos. Não! Deus diz não! Deixa que o meu Espírito te conduza, te refreia. Então é como se o Espírito de Deus, entre aspas, nos montasse e nos controlasse. Esse se chama o domínio próprio. Exato. E o domínio próprio não parte de nós, parte daquele que gera em nós essa influência. É verdade. E então ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, o salmista chega à conclusão, eu tenho este sentimento porque eu te amo, Senhor, e eu amo o Paulo, e eu não admito que ninguém fale mal do Paulo. Claro, vocês estão a perceber? Exato. Mas o eu não admitir que fale mal do Paulo não quer dizer que não haja quem fale. Exato. Por exemplo, ou ao contrário. Claro, ou ao contrário. claro. O Paulo ouvir falar mal de mim e diz, eu não admito que falem mal do meu. Exato. Compreendem, irmãos? Mas essa atitude não é uma atitude que me agrade. Eu compreendo-a. Mas isso não vai gerar em mim qualquer mudança. Eu não sei se os irmãos estão a chegar lá. Não. É assim, nós temos isso no nosso coração, ficamos indignados, mas essa indignação não nos pode dominar. E então nós não vamos a ninguém torneis mal por mal ou injúria por injúria. Daí a necessidade que nós temos de controlar de termos alguém que controla a nossa língua. Exato. Porque a nossa língua realmente, com a língua bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem feito à imagem de Deus. É verdade. Como às vezes se faz. É verdade. Graças a Deus hoje já não se faz tanto, mas antigamente, enfim, era amaldiçoa isto, amaldiçoa aquilo, amaldiçoa o outro, e a Bíblia diz abençoai e não amaldiçoeis. É isso. Então eu agradeço a Deus pelo Paulo, pela palavra que o Paulo trouxe para nos abençoar. É verdade. E para nós não permitirmos que nada tome conta do nosso coração para que não venhamos a falar palavras que não devemos falar. É verdade. Porque toda a palavra, nós vamos ser julgados pela palavra. Claro. Toda a palavra frívola que sair de vocês vai ser usada no julgamento. Exato. E o julgamento vai começar por nós. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para nós não nos conformarmos com o mundo, para não ficarmos iguais ao mundo. E termos uma linguagem mundana que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Claro. Amém? É verdade. Então vamos só inclinar a nossa cabeça. Paulo, queres dirigir-nos à oração? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela realmente é o que ela diz. É verdade. É vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. Que nós falemos ao nosso corpo saúde. Que nós falemos ao nosso corpo vida. Que nós falemos às circunstâncias que elas vêm à nossa vida, mas nós somos mais que vencedores. Porque assim está escrito na tua palavra e nós dizemos amém. A tudo o que a tua palavra disser, para nós tem da nossa parte o amém. E então a nossa vida será sempre uma vida bem sucedida, vivida à luz da tua palavra, Senhor. Porque se tu não falhas, nós também não falharemos. É verdade.
A igreja não vai falhar nunca porque ela é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja e Cristo nunca falhou. Se alguma falha acontecer em nós é por responsabilidade própria, não é por ti, Senhor. Então te louvamos porque o teu nome é santo, é intocável. Santificado seja o teu nome, Senhor. Continua-nos a ensinar a viver no teu reto propósito para que tudo vá bem na nossa vida. Pai, nos amamos uns aos outros, nos honramos uns aos outros, oramos uns pelos outros, queremos o melhor uns para os outros, que tudo vá bem na vida dos meus irmãos, que eles vivam à sombra da Tua Palavra, como eu me esforço por fazê-lo, Senhor, e contando sempre com a Tua ajuda, Senhor. Porque quando está escrito, esforça-te e eu te ajudarei. Em nome de Jesus, Pai, usa a Tua Palavra, manifesta o Teu Espírito na vida daqueles que nos vão ver, que nos vão ouvir, através das redes sociais, que a Tua bênção seja extensiva a eles, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Uma santa noite e marcamos encontro para a próxima quarta-feira. Deus vos abençoe. Amém. Amém.